Bora começar? Falando sobre cirurgia bariátrica, que é esse procedimento importante para o tratamento da obesidade mórbida. Porém, assim como outros procedimentos, tem suas contraindicações. Então, a gente hoje vai aprender em quais situações esse tratamento pode ou não ser realizado. Antes da gente tirar nossas dúvidas, vamos assistir juntos ao VT. A cirurgia bariátrica ficou conhecida como redução do estômago porque muda a forma original do órgão e reduz a sua capacidade de receber alimentos. O procedimento vem se tornando um importante aliado no tratamento de pacientes com obesidade grave. Mas apesar de muito procurada, as dúvidas sobre a cirurgia ainda são muitas. Vamos saber mais sobre o assunto? Precisamos entender melhor esse assunto, até porque de repente não é o seu assunto, você não tem obesidade mórbida, mas é bom a gente entender, aprender, para poder orientar as pessoas à nossa volta. Eu gosto de ser essa boa amiga, eu adoro aprender, é exatamente por isso, porque assim a gente pode fazer a diferença, a gente pode ajudar. E o que é que a gente está fazendo aqui, se não expandindo o amor de Deus? Bora? Vamos receber agora o gastrocirurgião, Dr. Luiz Castro. Seja muito bem-vindo, doutor. Uma alegria te receber. Muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado, você. Você pode sentar aí para a gente bater esse papo sobre cirurgia bariátrica. Tem muita gente que tem sonho de fazer cirurgia bariátrica. Algumas pessoas entram em contato com a gente através das nossas redes sociais, com a nossa produção, comigo pessoalmente, dizendo que está tentando ganhar um pouco mais de peso para conseguir fazer a cirurgia bariátrica. Mas eu queria antes entender para quem é a cirurgia bariátrica. Boa tarde a todos, boa tarde. Aos seus telespectadores, Cláudia. A cirurgia bariátrica, ela é um dos tratamentos para você controlar o peso. Então, a obesidade, ela tem atingido a população mundial, a população das grandes cidades, numa estatística monstruosa. Hoje, mais de 50% da população paulistana sofre de obesidade. Né? Nós estamos com a vida moderna, com o estilo de vida, com o sedentarismo, com o estilo de alimentação, as pessoas têm alcançado a obesidade, seja em uma obesidade em grau leve, moderado ou até um grau maior. Mas a obesidade incomoda a todos, mesmo o sobrepeso incomoda o indivíduo. E as pessoas estão certas em buscar uma alternativa para o tratamento. E a cirurgia, ela deve ser restrita ao indivíduo que tem realmente uma obesidade maior. Ele deve sempre tentar um tratamento anterior ao tratamento cirúrgico, né? Então, você tem um tratamento clínico, que é com acompanhamento dietético, atividade física, que você pode ou não associar uma medicação. Você tem o tratamento endoscópico, que você pode usar balão intragástrico. Hoje existe até uma sutura intragástrica para pacientes que têm sobrepeso. E tem o tratamento cirúrgico. Em qualquer um dos três, o paciente vai tratar o resto da vida, porque a obesidade é um problema incurável. Na verdade, nós deveríamos prevenir de engordar, porque tratar desta obesidade é muito difícil. Me explica por que é um tratamento para o resto da vida. Na minha cabeça já veio assim, que a gente, não sei se é isso, quando fica obeso, fica com células de gordura e essas células permanecem no nosso corpo, é isso? Não? Existem muitas teorias para isso, né? Mas, na verdade, o que nós todos deveríamos entender é que a obesidade advém da quantidade de energia que você ingere e a quantidade de energia que você gasta, tá certo? Então, as pessoas, por exemplo, não valorizam os líquidos, né? Refrigerantes, bebidas alcoólicas, sucos, energéticos, um monte de líquidos, porque o indivíduo entende que líquido, ele mata a sede. E os líquidos são muito calóricos, são muito mais calóricos que, às vezes, o que ele come. Então, isso é uma conta, que é o metabolismo. Quanto eu gasto de energia,
gasto para viver, por exemplo, ter um metabolismo basal, meu coração, meu cérebro para funcionar, meus pulmões, eu preciso de energia que eu vou tirar do alimento, tá certo? Que a gente mede em quilocalorias. Então, se eu ingerir quantidades suficientes de quilocalorias e gastá-las, eu vou manter meu peso. Se eu comer quilocalorias a menos, eu vou perder peso. Agora, se eu ganhar peso, quer dizer, eu comia mais do que precisava, aquilo foi armazenado em forma de gorduras, então eu tenho que comer muito menos para poder gastar o meu estoque, que é a gordura. Perfeito. Agora vamos então entender como é que é esse procedimento. Primeiro, você já disse que existem vários tipos. Vamos falar de qual tipo? Podemos falar... Do balão intragástrico? Primeiro, eu acho que é... Vamos começar do mais leve, né? Esse seria um procedimento mais leve? Olha, eu considero todos os tipos de procedimentos invasivos. Se eu vou colocar um balão dentro do estômago de um paciente, é um método invasivo. Menos invasivo ou mais invasivo, isso é uma discussão muito grande, né? Mas é invasivo. Essa invasão ela é menor, obviamente. Mas o balão intragástrico, ele tem um limite, é o que eu falo para os meus pacientes quando faço as palestras, para os pacientes que vão ser candidatos à cirurgia de obesidade. Ele é um método que tem um certo limite. A perda de peso com o balão, estima-se que em torno de 15% do peso corporal do paciente. Em torno disso, um pouco mais, um pouco menos, isso é estatístico. Você vai ter pacientes que você põe o balão, tá certo? Eu já tive a oportunidade nós tratamos de um paciente que é um super obeso, ele chegou no nosso consultório com 107 de índice de massa corpórea. Resumidamente, é um paciente que tem 1,90 m de altura e pesava 384 quilos. E nós colocamos um balão nele, que está indicado para ele emagrecer, para eu poder operá-lo, e ele perdeu 100 quilos com o balão. Então, quando você fala assim, ele perdeu 100 quilos com o balão, uma pessoa que tem que perder, às vezes, 20 quilos, põe o balão e acha que vai perder 20 quilos. Não vai, não é? É porcentagem, é proporcional. Né? Então, o balão é um método menos invasivo, mas ele tem o que nós chamamos de efeitos colaterais, que provoca refluxo no paciente, cólicas abdominais, ele pode ter com balão alteração do funcionamento intestinal. Então, é caso a caso, por isso que precisa da assistência de uma equipe que esteja junto, que trabalhe o paciente, porque senão os próprios efeitos colaterais, os sintomas podem fazer com que ele desista disso e tenha que tirar o balão. É um método que é muito bem indicado no sobrepeso, talvez na obesidade leve, com alguma discussão, mas eu não usaria numa obesidade moderada de grau 2 ou 3. Eu acho que não é uma indicação. A obesidade de grau 2, 3, ela é de tratamento cirúrgico, na minha opinião. Existem várias formas de fazer uma cirurgia bariátrica? Existem. Veja bem, o leigo, eu acho que é importante isso explicar. O paciente, ele pergunta, é a cirurgia que faz furinhos na barriga, é a cirurgia por robótica. Não, isso é um método pelo qual o cirurgião adentra dentro da barriga para cortar o estômago, modificar o intestino. Então, ela pode ser feita de forma convencional, que a gente quase não faz hoje, mas é por videolaparoscopia e pode-se usar o robô, que é uma cirurgia videolaparoscópica assistida por um robô. Então, isso é uma forma com que você vai operar. Agora, o que nós vamos fazer no estômago desse paciente, no intestino desse paciente, que são técnicas diferentes. Então, você tem cirurgias que são exclusivamente restritivas, quer dizer, que diminuem o tamanho do estômago exclusivamente, e existem cirurgias mistas, que você reduz o estômago e faz um desvio no intestino delgado, não no intestino grosso, no delgado, que é o que absorve os alimentos que o paciente ingere, né, que o indivíduo ingere. E a escolha do tipo da cirurgia também é de acordo com o tipo de obesidade que tem o paciente ou o tipo de vida que ele leva ou não? Na minha opinião, sim. Depende muito da idade do paciente, depende das comorbidades que esse paciente tem, tá certo? Qual a problemática dele? Existe uma série de fatores que você tem que avaliar caso a caso, né? Embora eu, como cirurgião,
prefira que o paciente faça um sleeve, que é uma redução apenas gástrica, sem fazer um desvio intestinal. Mas fazemos também um desvio. Desvio intestinal é aquele que a gente ouve falar que é o bypass? Bypass. Bypass. Bypass é uma palavra de origem inglesa que quer dizer desvio ou volta, né? Você dá, o alimento não passaria pelo estômago, né? Então chama-se bypass gástrico, né? E quando você fala que você acha melhor fazer o sleeve? Sleeve. Por quê? Veja bem, o estômago é um órgão que não absorve os nutrientes que você comeu. Na verdade, o nosso estômago, ele é preparado para que o ser humano veio da natureza. E se nós nos reportarmos há milhares de anos atrás, você não tinha alimentos líquidos. O alimento líquido somos nós que fazemos. Não existe pé de suco de laranja. Existe a laranja que você comia como alimento, né? Então, o estômago ele é preparado para transformar o alimento que foi mastigado, triturado pelos seus dentes, em líquido para jogar no duodeno, no intestino delgado para absorção. Então, se você reduzir este reservatório, você faz com que o paciente coma em menor quantidade. Daí é uma cirurgia que você não tem tantas má absorção de nutrientes, como vitaminas, proteínas. Então, esse é um paciente mais... A absorção vai ser a mesma que ele tinha anteriormente. Só que vai comer menos. Mas ele comendo menos, ele tem que escolher o alimento adequado. Sim. Porque se ele não escolher um alimento adequado, ele vai ter deficiência também, tá certo? Então, existe um contratempo. O sleeve pode dar refluxo, que incomoda as pessoas. Então, o cirurgião, a equipe que vai tratar, vai selecionar esse paciente se ele é um bom candidato a um sleeve ou a um bypass. Não somos contra o bypass. Eu acho que ela é uma cirurgia que deveria ser mais restrita a pacientes e não em todos os pacientes. Eu vejo muitos pacientes que operam de obesidade com bypass e, na minha opinião, a indicação é um pouco diferente, né? Mas isso varia de equipe cirúrgica para equipe cirúrgica. Respeito muito a opinião dos nossos colegas cirurgiões também. Qual é a maior dúvida no consultório? Os pacientes chegam lá e eles querem saber o quê? Olha, o paciente ele tem que ser preparado. Ele tem que entender que a cirurgia é um método que mais propicia ele perder peso. Só que passado um ano, a 1 ano e meio pós-cirúrgico, este efeito acaba. E se ele não mudar o comportamento alimentar dele, a hora que ele se alimenta, o que ele come, se ele não prevenir, ele vai voltar a ganhar peso com qualquer técnica, com qualquer cirurgia. Então, ele tem que se prevenir para o resto da vida, porque a chance dele é aquela. Sim. Então, se ele não for bem preparado, existem vários problemas de ordem psicológica, principalmente. Precisa ter acompanhamento psicológico, né? Então, nem todos, né? Nem todos, mas uma grande parte, sim. Existem pacientes compulsivos. Aliás, a compulsividade faz parte do ser humano. Existem compulsividade para tudo. A gente vê colecionadores de tampinha de garrafa. Verdade. Ele vive em função disso. Existe o indivíduo que não se preza a vida mesmo, né? Beliscar é um problema de todos nós. Todos nós. Aliás, você estava falando de nutrientes, né? A gente volta e meia fala isso aqui. Não é só o obeso ou o que fez a cirurgia bariátrica que tem problema com nutrientes. Às vezes a gente está com peso ótimo, acha que se alimenta bem e está com falta de nutriente, né? Com o estômago lá do tamanho original, mas não come direito, né? Tem que comer direito. Isso é um relato da maioria dos pacientes que chegam no consultório, né? Pô, doutor, eu tenho uma alimentação perfeita, eu como direito, eu como o nutriente certo e engordo. Então, eu falo para ele, então, se você engorda é porque você está comendo mais do que você está gastando. E, às vezes, a gente come mais porque não está nutrindo o corpo. Aí o corpo acha que a gente está precisando de nutriente e manda mensagem de fome. Também tem isso, né? E eu acho que já
passamos para as perguntas. Se surgir alguma outra dúvida, eu também pergunto, tá bom? Ok. Então, você que já mandou a sua pergunta, muito obrigada. A gente já vai conferir aqui no nosso video wall. Aline Neres, via Instagram. Só pessoas obesas podem fazer a cirurgia bariátrica? Com quantos quilos é recomendável fazer? Veja bem, a Organização Mundial da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica recomenda a cirurgia com pacientes que tenham obesidade grau 2 a grau 3, né? Ou mais que isso, né? Seria um índice massa corpórea acima de 35 até 40, peso dividido por altura ao quadrado, com comorbidades, com doenças que são agravadas pela obesidade. As principais são a hipertensão arterial, 40% dos indivíduos que têm obesidade e sobrepeso têm hipertensão arterial, diabetes mellitus do tipo 2, né? Mas tem apneia, tem outros fatores, doenças que são cumulativas. Na minha opinião, um indivíduo que tem obesidade, mesmo que seja obesidade grau leve, ele poderia ser operado, mas aí não é uma exigência da Agência Nacional de Saúde que norteia os planos de saúde e o mesmo SUS. Eu vou te citar como exemplo. Todos nós sofremos de obesidade. E uma novidade, eu sou cirurgião, sou formado há 42 anos, sou cirurgião há esse tempo, faço cirurgia bariátrica há mais de 20 anos e sou operado de cirurgia bariátrica. Olha. Eu tenho uma cirurgia, fui operado há 4 anos atrás. Porque a obesidade e o sobrepeso atinge todos nós. Eu, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha 18 anos de idade e pesava 69 quilos, eu tenho 1,78 m, 78,5 m. Depois que me formei, e dos 24, 25 anos de idade até os 45 anos de idade, eu tinha um sobrepeso, 90 quilos, em torno disso. Mas com o envelhecimento, hoje eu tenho 66 anos, com o envelhecimento eu fui me tornando com risco de diabetes. Eu tinha 31 para 32 de índice massa corpórea, então obesidade grau 1. Então, você chegou a 104, 105. Então, era uma obesidade grau 1. Grau 1, não era uma obesidade grau 2. E mesmo assim, optei por uma cirurgia para emagrecer e manter o peso. Hoje eu peso em torno de 74, 75 Uma quilos. pergunta, quando a pessoa tem, por exemplo, obesidade grau 1, essa cirurgia, ela é menor, ou seja, diminui-se menos o tamanho do estômago? Não. Não. Não, a cirurgia é a mesma. Você hoje come risco é o muito mesmo. pouquinho. Como bem menos do que eu conseguia comer no passado. Mas existe um problema, que é o que eu recomendo. A compulsividade leva o indivíduo a beliscar. E beliscar não existe cirurgia que resolva. Então, esse é um problema. Você tem que evitar. Mas é ótimo, né, que você tenha passado pela cirurgia bariátrica, porque você sabe bem como é que é também o pós-operatório. Eu sei como é ser paciente e ser o médico. Você recomenda? Pelo Recomendo. que você passou? Recomendo. Recomenda. Recomendo. Recomendo porque mesmo o sobrepeso e a obesidade leve, ela vai destruindo as suas articulações. Eu tenho problemas sérios de coluna, de joelho, em função disto, embora pratique esportes rotineiramente, né? As pessoas hoje em dia falam muito, né? Isso é gordofobia, gente, mas olha, a obesidade traz tantas comorbidades, tira tanta qualidade de vida. Vou pedir para a Letícia vir aqui pegar um microfone também, porque eu também quero saber a opinião dela. A gente tem uma colega de trabalho, uma produtora muito querida, maravilhosa, que também passou pela cirurgia bariátrica, e eu queria também a sua opinião. A sua obesidade era que grau, Lê? Boa tarde. Boa tarde. Eu acredito que seja o maior de todos, porque eu pesava 135 quilos. Eu tinha 1,68 m, acho que era 40 e pouco. Obesidade grau 3. Isso, exatamente. Grau 3. Já acho que valorizaram todos, assim. E é isso, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Valeu cada etapa do pós-cirúrgico. Cada etapa do pós-cirúrgico. Eu fiz a sleeve também, né, em outubro de 2020. E preparada, assim, psicológico e sempre fala de mim para mim mesma, assim, sabe? Então, eu estudei muito, eu fiquei 2 anos buscando, pesquisando
prós, contras, minha vida vai mudar, a vida muda mesmo. Cirurgia não é a resolução dos problemas. E no pós, mesmo com toda essa preparação, você ainda tem aquele dia que você fala, o que eu fiz da minha vida? Porque assim, tudo social é comida. Você vai conversar com os amigos, se divertir com os amigos, onde você vai? Você vai comer. A família, reunião da família, você vai comer. Você tá triste? Eu vou comer uma comida porque eu mereço. Você tá feliz? Eu vou comer porque eu tô feliz, eu mereço. Então, tudo é isso. Então, a sua cabeça é em primeiro lugar. E hoje, como é que você lida com tudo isso, com essa pressão? Sendo bem sincera, eu penso, Deus me livre voltar. Porque existem muitos casos de pessoas que voltam e eu falo, como que assim, eu passei muito mal. Os 3 primeiros meses foram muito ruins pra mim, né? Mesmo eu com toda essa consciência, mas eu passei muito mal. Então, aí eu fico pensando, nossa, a pessoa que, infelizmente, por algum motivo, né, a gente pode julgar, ela volte, como que ela pensa que ela vai passar por tudo de novo? Então, não, eu vou ficar melhor. E aí eu vejo uma coisa que o meu psicólogo me ensinou. A gente prefere o prazer momentâneo da comida, da bebida, ou a satisfação do seu objetivo alcançado para sempre. E aí eu penso no objetivo alcançado para sempre, agradeço pela oportunidade e sigo com os meus exercícios, com a minha alimentação, me permito, porque eu acho que, né, eu era doida em refrigerante e hoje eu consigo me segurar e olhar para uma garrafa de refrigerante e falar, não, hoje eu não vou tomar, então isso... Então, assim, Clau, é perfeito. Vejo que você foi muito bem preparada e quando o paciente é bem preparado e ele deseja aquilo, tá certo? O sucesso vem. Você é o exemplo disso. Não estamos dizendo que seja o caminho mais fácil. Não é o caminho mais fácil, mas ele é o melhor caminho. Ele é o melhor caminho. Exatamente. Parabéns. Puxa, fico muito feliz e muito obrigada por você compartilhar aí, que eu tenho certeza que você ajudou muita gente. E parabéns pela sua decisão. Eu fico feliz porque eu que convivo, vejo o quanto a Letícia está feliz, está saudável, né? Você vê, ela também fez a mesma cirurgia que eu fiz, que é o sleeve. Entende? Por isso que chama cirurgia bariátrica, para você controlar o peso. O restante são coisas que advêm. Então, o principal da cirurgia é o indivíduo entender que ele tem que mudar o que ele come e como ele encara a alimentação. Porque as pessoas têm vida social, foi o que você falou. Para mim é uma grande dificuldade. Eu falo para o meu paciente o seguinte, e eu me policio nisso. Se nós comermos na hora adequada, lanche matinal, almoço e jantar e um alimento melhor, correto, você não precisa mais do que isso. Mas se você vai numa festa e você não janta, você fica beliscando. E aí é que entra o problema. Então tem que ter muita consciência, tem que trabalhar muito a cabeça para que você não volte a engordar. Esse que é o problema. Bom, e aqui é uma tentação atrás da outra, né, Letícia? Porque a gente faz muita coisa gostosa. Hoje é low carb. Daqui a pouco a gente aprende a fazer a panqueca. Obrigada, Obrigada. Lê. Vamos voltar aqui para as perguntas, mas que bom, né? Depoimento maravilhoso. O Otávio diz, meu filho é uma criança obesa, ele tem 10 anos. A partir de qual idade é recomendada a cirurgia bariátrica? Bom, a cirurgia por si só é um procedimento mutilante. Qualquer técnica cirúrgica é um procedimento mutilante. Imagine, eu vou tirar um pedaço do seu estômago, eu vou fazer um desvio, isso não é normal. Então, a sociedade, o Conselho Federal de Medicina recomenda que a cirurgia seja a partir dos 18 anos de idade. Tá? Particularmente, eu tenho uma certa resistência em operar adolescentes e até adultos jovens. Porque o jovem, ele ainda vai passar pela vida, ele é impetuoso, ele não sabe, ele não consegue medir, ele não consegue mudar o comportamento dos amigos de uma forma geral, e ele embarca nisso. E o jovem, ele não tem esse compromisso, ele não sabe ainda como é que são as dificuldades da vida. Então, o reganho de peso entre os pacientes mais jovens é muito grande.
É muito grande. Pode ser feito a partir dos 18 anos. Eu tenho pacientes que eu operei com 14, 15, 16 anos, com consentimento, com os pais assinando esse consentimento junto a um cartório explicado. Mas eu sou um pouco resistente, isso tem que passar por uma avaliação multiprofissional adequada, você entende? Para saber qual o grau de instrução dessa pessoa, compreensão. Mas, de toda forma, 10 anos é ainda muito novo. Não, 10 anos eu não indicaria. Aline Teixeira, do Rio de Janeiro. Após 5 anos de bariátrica, minha mãe engordou de novo. Ela pode passar pelo procedimento novamente? Então, existe a cirurgia de resgate, que hoje, já passados aqui no Brasil muitos anos, mais de 20 anos de cirurgia bariátrica, muitos pacientes que foram operados no passado voltaram a engordar e muitos falam assim, quando eu operei não estava consciente, agora eu estou. Existe sempre esse tipo de situação. Pode ser feita uma cirurgia de resgate? Pode, tem que se estudar muito o caso, qual a técnica que foi feita, o que pode ser feito. É caso a caso, é caso a caso, mas pode. Obrigada, Aline. Próxima pergunta é da Maria Aparecida. Qual a diferença entre cirurgia bariátrica e metabólica? Eu nunca ouvi falar em cirurgia metabólica. O que é isso? A cirurgia bariátrica, ela é metabólica. Por quê? Por exemplo, quando você faz um bypass, que é um desvio intestinal, então a medicina, através dos seus cientistas, identificou que, na verdade, o nosso sistema gastrointestinal é um grande órgão endócrino. A passagem do alimento dentro do tubo digestivo faz com que as células desse tubo digestivo produzam vários tipos de hormônio. Grelina, GLP-1, oxintomodulinas, tem vários hormônios que são produzidos só com o fato da fome ou da passagem do alimento dentro. Então, quando você promove qualquer alteração nesse tubo gastrointestinal, você vai causar um aumento desses hormônios. Hormônios que diminuem o apetite, que estimulam a produção de insulina. Por isso que é considerado uma cirurgia metabólica. De toda forma, bariátrica é sempre metabólica, vai mexer com o metabolismo. Vai. Próxima pergunta, obrigada Maria Aparecida. Tive muita queda de cabelo após a cirurgia. Pode ser falta de algum nutriente? Qual seria esse nutriente? Preciso fazer uma reposição específica? Então, o emagrecimento por si só, é o que eu falo para os meus pacientes. Se você perde muito peso rapidamente, você vai perder massa gorda, que é gordura, mas você também vai perder massa magra. E massa magra não se restringe a músculos, se restringe a unhas, a cabelos, a pelos, né? Então, cai o cabelo realmente, tá? Mas o cabelo pode cair por vários outros motivos. Por exemplo, ele pode cair por estresse, só por estresse. Até pelo estresse pós-cirúrgico, né? Até por isso, né? Ele pode cair por deficiência de vitaminas, que um dermatologista pode identificar e pode ajudar esse paciente? Pode. A queda de cabelo, se ela for naturalmente só pelo emagrecimento, ela vai cair durante um período, que é o maior de emagrecimento, e vai parar, e vai voltar normalmente. Agora, se ele tiver deficiência de zinco, tiver deficiência de outros oligoelementos, ele vai ter que fazer um complemento disso. Também tem um aspecto alimentar. O indivíduo vai mudar a sua alimentação. E precisamos ver se nessa alimentação ele está comendo corretamente as coisas e se isso está sendo absorvido. Então, no pós-operatório, tem que ser avaliado normalmente por um nutrólogo, por um endocrinologista, uma nutricionista que vai acompanhar esse paciente no pós-operatório para identificar essa queda. Joia. Próxima pergunta. Quanto tempo após a cirurgia pode-se fazer atividades físicas? Eu recomendo no mesmo dia. Sério? No mesmo dia? Veja bem, o que é isso? Vamos lá. É o que eu falo para o paciente. Hoje, a cirurgia nos grandes centros, elas são laparoscópicas. São pequenas incisões, são mínimas incisões. A dor no pós-operatório é muito pequena. Então, o caminhar
no hospital, já no primeiro dia, é um grande exercício para esse paciente. O caminhar, que ajuda o funcionamento intestinal, que ajuda o indivíduo voltar às suas atividades, e é onde ele perde muita energia, porque ele está numa fase catabólica, ele está numa fase de reparo, ele foi operado, ele foi cortado. Então, caminhar no primeiro mês é excelente. Fazer caminhadas de 30, 40 minutos, e isso depende de cada grau de obesidade, de qual paciente. Terminados 30 dias de pós-cirurgia em laparoscopia, recomendo que ele comece a fazer uma atividade física regular. O ideal com a orientação de um professor de educação física, um técnico, onde ele possa fazer musculação, que é muito importante, ele vai perder massa muscular, que ele faça exercícios aeróbicos. Só que ele está muito obeso ainda. Um exercício aeróbico pode levar ele a ter uma lesão de joelho, uma coisa. Então, o exercício ele deve ser muito bem orientado, mas ele tem que estar preparado para fazer imediatamente após a cirurgia. Maravilha. Próxima pergunta, obrigada, Maria Rita. Daniel Araújo quer saber em quanto tempo depois da cirurgia poderei tomar chimarrão? É um gaúcho? É gaúcho. Beijo para a turma lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Eu acho que ele tem que esperar um tempo, pelo menos. Nós aqui em São Paulo não temos experiência com chimarrão. Mas vamos imaginar um chá, vai? É um chá, mas o problema é o calor, né? O chimarrão eles tomam muito quente. Muito quente, é. Muito quente. E o dia inteiro, né? O dia inteiro é muito quente, né? Eu não recomendo que o indivíduo faça uso de bebidas muito quentes no primeiro mês depois da cirurgia. Depois disso está Então ele poderia tomar chimarrão no segundo mês? Mas com certa restrição, digamos assim. Entendi. É melhor evitar o quente ainda. É isso? Por um período até que ele esteja melhor. Nós vimos a produtora falando agora que os 3 primeiros meses são difíceis. E são mesmo, com bypass ou com sleeve. Uns pacientes sentem mais, outros não. Mas é um período de atenção, os 3 primeiros meses, né? Perfeito. Papo bom, né, gente? Papo sério. Isso tudo pensando em te ajudar. Isso é prestação de serviço, essa é a nossa preocupação. Agregar valor à sua vida. Muito obrigada, doutor Luiz Castro. Foi uma alegria te receber. Muito obrigado. Volte outras vezes, vamos conversar mais. Aliás, tem tantas coisas pra gente falar sobre esse aparelho digestivo que é tão importante na nossa vida, né? E daí você tem mais informações no site do hospitalsangenaro.com.br e pode seguir no Instagram, Hospital San Genaro. Até a próxima. Muito obrigada, foi uma alegria te receber. Obrigado.